Você, como representante da Uber, você acha justo taxas de 40%? Porque o nosso sistema está setado para ter uma variação que pode chegar a 40%. Então, agora, nesse momento, passo a palavra ao nosso vice-presidente Marlon Lúcio para fazer as perguntas. Obrigado, presidente. Perfeito, olha só que legal. Uma corrida que saiu R$ 307 e a Uber ficou com quase 40%, ficando com R$ 115 da corrida. Gostaria de saber, de verdade, assim, qual é o critério que vocês utilizam para definir essas taxas da Uber? Assim, deixa eu ponderar algumas coisinhas mais. Claro, né? desculpa. Vamos lá, para todo mundo poder entender um pouco melhor ali aquele print. A gente tem ali que o usuário pagou R$ 307 pela corrida e que a Uber ficou com R$ 115 desses 307. O motorista ficou com outros 100 e poucos. O motorista tem o carro, tem a gasolina, tem o IPVA do carro, o risco da multa, o risco da segurança, e ficou com 60%. O aplicativo ficou com 40% sem ter esses custos. Queria poder entender um pouquinho como funciona esse equilíbrio, e aí que você diz, até citou 15%, mas a gente não vê isso. Inclusive, prestei-me a fazer corridas na semana passada, fiz 11 corridas e constatei, acho que até tinha colocado uma tabela aqui, não sei se eu já perdi. Perdi. Ah, não, está aqui. E a média das minhas 11 corridas ficaram em 28,81%, então longe dos 15% que você mencionou. Queria que se você pudesse explicar para essa comissão como funcionam essas taxas, por favor. Como eu falei, vereador, essas taxas vão variar conforme diversos critérios de viagem para viagem. Então, como a gente tem um preço fixo, que é o preço estabelecido para o usuário, e a gente tem uma remuneração para o motorista, que ela é estabelecida, né, por quilômetro rodado, tempo que essa viagem durou, e se tiver às vezes tem um preço dinâmico, tem um multiplicador que incide sobre esses fatores, a taxa da Uber especificamente, ela é a componente que varia para fechar essa conta. Então, tem vários fatores, assim, eu posso olhar os casos que Vossa Excelência tem no print, precisaria entender em mais detalhe as particularidades dessa viagem específica para conseguir responder para Vossa Excelência, mas isso vai variar. Eventualmente, numa viagem que seja muito curta, ou que o tempo seja muito, muito pequeno, o fator tempo e quilômetro percorrido vai incidir para a composição do preço do motorista de um jeito, e isso vai fazer com que o fechamento dessa conta do valor do usuário tenha uma taxa de intermediação da Uber que vai ser maior. Numa viagem longa, ou que eventualmente o tempo seja maior, a distância percorrida seja maior, essa incidência vai ser distinta. Então, vão ter particularidades da viagem, tem particularidades de onde a viagem ocorreu, porque os fatores de quilômetro e preço variam conforme a região da cidade. A depender do horário, então, num horário de pico, tem muitos usuários chamando, você pode ter um preço dinâmico, isso variar e ter uma incidência específica. Tem muitos fatores para entender caso a caso e tentar tatear, precisaria olhar eles no detalhe, mas como a rigor, a resposta ela está organizada nesses fatores que explicam o preço. Perfeito. Se eu entendi corretamente, estamos falando que existe um preço fixo por quilômetro por minuto, que paga o motorista, e que o passageiro cobra o máximo que puder. Não necessariamente. O preço do passageiro pode variar, conforme... O máximo que vocês conseguirem cobrar, vocês cobram. Não Talvez alguns menos, outros mais. Seria isso? Não necessariamente, mas isso vai variar conforme o local, conforme o horário. Perfeito.
Você, como representante da Uber, você acha justo taxas de 40%? As taxas de 40%, elas são um limite que existe no nosso sistema e elas são esporádicas. Eu já vi maiores, tá? A média da cidade de São Paulo... Se tiver casos, vereador, por favor, eu gostaria que Vossa Excelência me mandasse, porque para a gente, inclusive, não estou dizendo que não possa ter ocorrido erros, não estou questionando Vossa Excelência, não. Mas é para a gente poder averiguar, porque o nosso sistema está setado para ter uma variação que pode chegar a 40%. Agora, a média das taxas cobradas são 15%. E os motoristas têm acesso a isso. A gente manda, na cidade de São Paulo, reportes semanais com a média da taxa dos motoristas. E, assim, essa informação é só pedir para eles mostrarem, do e-mail que eles recebem, de como que foi a média da taxa de intermediação da Uber ao longo da semana, qual que é a média que eles receberam. Pode ter um caso esporádico que ele tem uma taxa alta, mas, na média, esse valor em São Paulo está em 15%. Sobre a média, sim, eu sei que é enviado e-mails para os motoristas. Em geral, os motoristas duvidam muito desses números. E também essa média de 15% é muito difícil acreditar perante até a minha experiência na plataforma, mas tudo bem. Vamos seguir aqui, que eu tenho umas perguntas bem interessantes também.